Hoje o nosso bate-papo é sobre uma pauta que ainda é pouco falada, mas que muda a vida de muitas crianças e famílias. Altas habilidades e superdotação. Por vezes, talento, facilidade, um dom. Mas será que é isso mesmo? Para falar com a gente hoje estão aqui a Aline, que ela é especialista em altas habilidades, mãe de uma criança identificada, e também, hoje, pesquisadora da área, Veridiana Cuba, advogada, mãe do Pedro Cuba, e também vice-presidente do ISA, que é o Instituto de Altas Habilidades e Superdotação aqui da Serra Gaúcha. E a vereadora Marisol Santos, parlamentar aqui em Caxias do Sul, que articulou, ao longo do mandato, políticas públicas que vão diretamente ao encontro das demandas dessa comunidade. Bem-vindas! Obrigada, uma alegria. Aline, vamos começar pelo esse nosso bate-papo. Me conta um pouquinho como foi o processo dentro de casa de identificação do teu filho. Dentro de casa, né, como a maioria das famílias, a gente só verifica quando tu começa com as dificuldades realmente comportamentais. Porque olhar as facilidades é muito bonito e todas as famílias olham e aplaudem. Quando começam as dificuldades, é que realmente a gente começa a ver o que tem de diferente. Por que essa criança se comporta diferente das outras? E aí começam também as críticas sociais. E aí você começa a se questionar o porquê meu filho é assim, o que tem. E é ali que começou, né? Então, quando vem uma grande facilidade, algumas coisas a gente achava muito bonito. Ah, aprendeu a ler e escrever em 15 dias. Nossa, né? Mas é estímulo da mãe, é isso. E a gente vai achando um monte de desculpas, né? E toda a família olha como a sua criança, porque convive com ela todos os dias. Então, é normal. É um processo normal, porque ele vai acontecendo muito lentamente dentro da família do dia a dia. Então, aquilo faz parte. E aí não se vê como, uau, mas quando começam as dificuldades, principalmente comportamentais, e se desconecta do que a gente tem como típico, é que a gente começa, não, precisamos fazer alguma coisa. Essa criança não está brincando normal, essa criança não tem o mesmo interesse que outras. E aí, sim, foi onde que buscamos, né, ajuda para compreender quem era, né, o Arthur e por que esse comportamento diferenciado dele de ter interesses muito, muito diferentes e que chamavam atenção, né? Então, aquelas questões até de sociais, de questionar a própria vida, o sentido da vida, a facilidade de aprendizagem, e é muito rápido. Então, quando tu começa nessa convivência social com outras famílias, com outras crianças, começa a chamar atenção. E ali foi onde que começou os primeiros dificuldades, né? E aí começa o processo escolar. E no processo escolar, como adequar essa criança, né? Antes, dentro de casa, a gente dá um jeitinho com tudo, porque a gente já sabe como ele funciona, mesmo que não nominado o que é, mas a gente aprende a conviver. E aí você manda para uma escola, onde que o processo realmente sofre, né, uma questão dele ter que se adequar a um meio que não é aquele tão quadradinho, né, que tem dentro daquilo tudo. E aí essas limitações que aí foram que a gente buscou ajuda, então, para a identificação dele. Então, o Arthur tem identificação desde os 3 anos de idade, né? Quando ele estava para fazer 4, e aí foi a busca pelas escolas, por realmente ver, por um sofrimento todo de escutar todo santo dia naquela época que era a primeira criança, que a escola não estava apta para receber, que nunca tinha ninguém assim, o que se fazia com essa criança, que já lia e escrevia, como é que se dá conta disso, se a gente tem que trabalhar outras habilidades sociais também, como jogar bola, outras coisas que às vezes não domina, mas ao mesmo tempo cognitivo lá na frente. Então se tinha muito essas incertezas, né, que nortearam então toda a história do Arthur, e foi onde que a gente foi buscar ajuda extra. Veridiana, essas dificuldades passaram pela tua família também? Não. Foi até interessante esse contraponto, né, que é uma outra versão de várias versões, no caso, que são as altas habilidades de produção. Eles não são todos iguais, né?
Então, o que acontece? O Pedro ele nunca teve nenhuma dificuldade. Não foi, a grande maioria acaba indo buscar a identificação porque, sim, existe uma dificuldade. Aí os pais vão atrás, conversam com o médico, enfim. E o Pedro não. Como ele era o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, a gente achava tudo normal o comportamento dele. Então, e os nossos papos em casa também eram diferenciados, né? Na questão de história, na questão de astronomia, de física, eram os papos comuns e ele ia entrando, né? E aí quem começou a dizer, opa, essa criança é diferente, foram as pessoas, os estranhos, né? Foram a fonoaudióloga, foi a professora da escolinha, foram outras mães dizendo, olha, essa criança, ela fala como um mini adulto, ela conversa diferente, os assuntos são diferentes, as habilidades são diferentes. E eu agradecia, mas achava tudo normal, né? E aí, uma coisa que, para mim, foi bem surpreendente é que o Pedro, que também é uma exceção, ele é multi-áreas. Então, ele tem altas habilidades de superdotação em várias áreas. Então, inclusive na parte social, na parte da comunicação, né, na parte do esporte. Por isso que a gente não notou, né, essa questão. E aí, quando ele estava mais ou menos ali no primeiro ano, foi que teve a pandemia. E ele tirou de boa, né? Não notamos. E aí, quando voltou para o terceiro ano, ele começou a dizer que a escola estava muito fácil, porque ele já sabia a multiplicação, os outros estavam lá somando, né? E aí eu conversei com a pediatra e disse, o que tu achas, hein? O pessoal está comentando que ele é diferente. Não acho, mas o que eu faço? Acho que tem alguma coisa aí, mas indo para o lado positivo, sabe? E ela disse, vamos fazer uma avaliação com uma neuropsicóloga. E aí, na primeira conversa com a neuropsicóloga, ela disse, olha, vai dar um QI altíssimo. E depois, na primeira sessão, que ela disse, ela veio dizendo que em 3 sessões que ela aplica o teste, ele fez em meia hora, né? Isso nos surpreendeu e eu fiquei sem dormir. Porque, ok, as pessoas acham isso é muito bom, muito positivo. Nossa, que legal, ele é super inteligente. Mas o que eu faço com isso? Né? E foi nisso que a gente bateu na porta da Marisol, sabe? Eu estava realmente apavorada, porque, assim, eu penso que nada é por acaso, né? Nós temos esses filhos, porque a gente pode potencializar, pode ajudar eles e muitas crianças, né? Então, o Pedro não tem dificuldades, mas a realidade da grande maioria é ter dificuldade. E batemos na porta da Marisol. E ela nos recebeu de porta aberta, sabe? E eu estava desesperada, porque o que é isso? O que é superdotação? Que, para mim, era uma coisa de outro país, não era uma realidade, sabe? Eu não sabia o que era. Então, às vezes, quando eu vejo as outras mães, agora muitas que a gente conversa, né, que a gente auxilia, com essa dificuldade, assim, com tantas questões, tantos medos, o medo, assim, eu falo para ele que ele é superdotado ou não? A gente tem até vergonha, porque a gente não quer ser mais que os outros. E aí a neuro disse, sim, ele precisa se entender. Ele precisa saber quem ele é, ele precisa pertencer a um grupo, sabe? Como é que eu funciono, como é que o outro funciona. E aí a Marisol abriu a porta para nós. Nossa, já tinha uma frente parlamentar, porque a Aline e outras mães foram lá, né? Foram acolhidas pela Marisol. E a gente foi seguindo junto, né? Nesse caminho. Então, assim, Caxias já é referência, né, Marisol? Nas altas habilidades temos muito, nós estávamos conversando muito ainda a trilhar, mas já temos um caminho ali para seguir, né? Que é lindo. Marisol, eu fui ouvindo relatos como o da Veridiana e o da Aline que tu percebeste que as altas habilidades e superdotação tinham que sair da invisibilidade e virar uma pauta de mandato mesmo, assim como foi isso para ti? Como é, né? É absolutamente emocionante ouvir assim, as mães falando até hoje e a gente acompanhar o crescimento desse movimento. Que, como a gente sempre fala, andamos muito em relação ao que se tinha, que ninguém nem falava sobre isso, ninguém nem sabia do que se tratava. Ninguém não, né? Mas aqui, pelo menos o nosso, eu quero dizer, porque pesquisas, algumas coisas já vêm falando sobre isso há muito tempo, mas para nós aqui era algo que ninguém ouvia falar, que pouco se discutia. Eu me lembro muito que na rede municipal, quando a gente foi atrás, tinham 2 professoras, Valéria e Gislaine, né, que eram já envolvidas, porque tinham alunos, então elas foram atrás para estudar, mas era raríssimo a gente falar do assunto. A qualificação para a rede era muito pequena. E eu fui surpreendida no primeiro mandato, no início do meu primeiro mandato como vereadora, pela visita da Aline e da Cirlei, mães de 2 meninos identificados já com altas habilidades de superdotação, Marco Antônio e o Arthur. E a minha fala é essa, né? Imagina, uma mãe veio me contar, 2 mães veio me contar que tem filhos com altas habilidades, superdotados, que coisa mais linda. E elas choraram, e eu chorei com elas naquele dia muito, porque elas tinham medo. Elas estavam sozinhas. Elas sabiam de todas as habilidades e, obviamente, que eram muito felizes pelas habilidades dos filhos, mas elas tinham medo do que fazer.
E agora? E a escola não entende, e os meus amigos não entendem, o nosso círculo familiar tem dificuldade de compreender. Elas diziam, acham que sou eu que não dou brinquedo porque ele não quer brincar, acham que sou eu que quero que ele fique só para mim, sou eu que acho não sei o quê, que digo que ele é muito inteligente, mas que isso não é uma realidade, enfim. E elas tinham medo do que a gente tem medo até hoje quando a gente fala de altas habilidades, que muitas crianças, adolescentes e adultos não se entendem nessa caixa, eles não cabem nessa caixa. E muitas vezes acabam tendo dificuldades na questão de saúde mental mesmo, de depressões e até coisas piores, até um suicídio, enfim, por não se entender. E aí era assustador ver duas mães, para mim, como parlamentar, ouvir de duas mães que deveriam estar muito felizes com essa condição, né, com essas possibilidades que eles traziam, e, ao mesmo tempo, elas com tanto receio do que seria o futuro se a gente não tivesse nenhum tipo de olhar, né? Então, foi algo que me afetou naquele momento, né, Aline? Eu acho que nós ficamos horas conversando, a gente chorou junto, e eu disse, essa é uma pauta que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Como é que a gente resolve isso? Eu acho importante tu dizer isso porque tu traz essa história, né? Já tinha gente que estava tentando trabalhar, já estava tentando trazer né? Mas sem força na voz. Porque quando a gente te encontra, Marisol, esse pedido de ajuda e recebe o teu sim, é que as coisas se transformam em Caxias. Então, por isso que às vezes a gente diz, juntos somos mais fortes, porque se a gente estiver no nosso cantinho lá de mãe, reclamando da nossa situação, a gente pode tentar mudar a nossa vida, né? A gente precisou tanto a ver e sabe quanto que é isso, expor a nossa casa, expor o que a gente vive, expor o nosso dia a dia, né? Expor algumas fragilidades também, para conseguir atingir um bem maior, né? Que é uma sociedade que hoje tem voz, mas tem voz porque você deu esse sim, porque senão ia ser mais um trabalho protocolado numa gaveta, que é o que tinha sido até então. Então, porque a Valéria e a Gislaine protocolaram isso, e estava numa gaveta. Então, se a gente não tem uma voz que realmente vai batalhar conosco, e uma voz que realmente seja uma força política, né, que diga, não, essas mães estão lutando por algo significativo e que tem importância. Então, eu acho que você trouxe isso, e quando a gente traz isso, né, para a Câmara de Vereadores, e a gente tem projetos aprovados por unanimidade. Tivemos Semana de Altas Habilidades, nessa trajetória já tivemos seminários de altas habilidades, trazendo outras referências da região para cá, é porque a gente deu voz a alguma coisa que realmente fazia sentido, né? Então, esse teu sim foi o que mudou a nossa trajetória. Meu Deus do céu, como é que a gente ouve isso tudo sem chorar? Mas eu quero dizer que é isso, assim, é sempre a soma de esforços, né? E quando a gente fica com receio, e era essa mesma palavra, era medo de falar do assunto, né? Então, poder abrir a possibilidade de ser esse elo também de confiança, mas é só porque nós estávamos juntos. Porque se ninguém leva essa pauta, a gente não sabe sobre a pauta, claro, né? Então, que importante que a gente leve assim adiante. E aí, eu sempre falo para as mães, para as famílias todas, que é essencial quando a gente pensa, a gente reclama, ainda não está bom, ainda falta, ainda sofre, ainda tem problema na escola, as escolas ainda não reconhecem, as pessoas dizem que não existe. E aí a gente para e diz, mas há tão pouco tempo não tinha nada. E a gente consegue fazer quando tem essa união de esforços de começar a falar do assunto. A Aline estava lá no primeiro dia que eu falei na Câmara de Vereadores sobre o assunto. Os meus colegas aprovaram por unanimidade. Entenderam? Nada. Meses depois, um colega vereador me manda um áudio dizendo, Marisol, preciso te dizer uma coisa. O dia que tu falou sobre isso na Câmara, eu votei. Mas porque fiquei pensando, aonde que tem? Nem tem superdotado. Onde é que tem alta habilidade? O que é isso? Hoje estou saindo, ele disse aqui, da pediatra da minha filha, e ela está dizendo que a minha filhinha tem indicativos de altas habilidades que a gente tem que ficar de olho. Então, eu tenho certeza que o sentido do nosso trabalho é esse, né?
é conseguir te ouvir. É tão lindo te ouvir dizendo que a gente consegue dar voz, porque é muita gente que às vezes não tem voz e de alguma maneira precisa. E aí significa que vai ser um trabalho meu? Nunca. É um trabalho nosso e que foi crescendo e que trouxe a Veridiana logo depois, porque ouviu falar da frente parlamentar que já existia, trouxe no gabinete, que outras mães foram surgindo, que nós temos grupos de WhatsApp em que as mães trocam ideias, e eu me emociono toda vez que eu leio as conversas, que vão trocando ideias, que vão se ajudando, que vão entendendo o que é mais importante. Não estão sozinhas. As crianças não estão sozinhas, as mães não estão sozinhas, as famílias não estão sozinhas. Tem apoio e a gente precisa se apoiar uns nos outros para ir chegando cada vez mais longe. E cada um na sua área. Porque é importante que a gente diga, a Aline é a mãe do Arthur. E aí o que ela fez? Ela foi atrás, se especializou, já é uma especialista, inclusive já atendendo, né, falando, também ajudando na identificação. Aí a Veridiana é a mãe do Pedro, ela é advogada, ela tem trabalhado diretamente nas questões dos direitos efetivamente que pode ter, né, de que tem que ter e dos cuidados que tem que ter, e super envolvida e acompanhando. A gente vai crescendo e todo mundo vai mobilizando e vai inspirando outras pessoas para um assunto que é... Eu estava estudando esses dias a questão da legislação. Em 1967, foi falado no Brasil a primeira lei sobre altas habilidades de superdotação, que nem se falava de superdotação, era talentosos, enfim, era outro termo, né? E então essa lei, a lei existe, a lei vem acompanhando e a lei existe, mas ela não é efetiva. Por quê? Muitos entendem que é um privilégio, são superdotados, é um privilégio, não precisa, é inteligente, né? Mas o que a gente vem conversando é que a superdotação, ela atinge todas as áreas, né? Não é só a área educacional, que a gente acaba ficando mais em cima, porque ainda nossos filhos são crianças, né? Apesar que sempre existiu os superdotados, mas existe na área da saúde, como tu disse, né? A questão da saúde mental, né? A questão da segurança pública, porque esses superdotados mal direcionados também vão para outros caminhos, né? Pessoas inteligentes têm todas as áreas. Então, a gente precisa direcionar esses superdotados para que eles tenham um suporte e que fique dentro, que retribua isso para a própria sociedade, né? E na parte educacional. Então, um superdotado, a gente pode dizer assim, mas o Pedro não tem dificuldade. Não tem, mas por quê? Porque ele tem um suporte, né? Ele tem um suporte familiar, ele está tendo suporte educacional, ele está tendo suporte, atendimento com neuropsicóloga. Lá, quando a gente identificou, a Aline foi uma que me falou, ele vai precisar fazer um acompanhamento. Eu disse, mas por que meu filho tem que fazer acompanhamento? Se tu lembra disso? Ele não tem nenhum problema. Ela disse, não, mas ele vai precisar para poder se entender conforme ele vai crescendo, vai passando, vai... E é verdade. É justo para não ter problema. E eu ouvi esses dias do coordenador da escola do Pedro, dizendo que o Pedro... Para ele, é a única criança que ele conhece que está mais bem regulada. Entende? Isso é muito bom. Desse acompanhamento. Por quê? Porque ele tem um acompanhamento. Ele já entende que... Por que o outro entende? Por que o outro não consegue acompanhar? E por que ele acompanha? E está tudo bem, entendeu? Nesse sentido, assim. Ele não precisa ficar frustrado. Ele aprende quando ele pode falar. E qual o ambiente que ele pode falar. Né? Então, com os colegas, ele vai falar de futebol, ele vai falar da música, ele vai falar coisas da idade dele. E já ele vai ter um outro ambiente. Agora, a gente está vendo que ele passou em biomedicina para ele frequentar a faculdade. Só repete para nós, quantos anos tem o Pedro? 12. Tá. Né? Passou em biomedicina, passou vocês ouviram, em biomedicina, né? E ele faz, assim, mas isso é muito da família também, né? Uhum. Ele faz, assim, ele fez aulas com o Instituto Internacional de Física, em inglês, né? Então, como mãe, pais, a gente também tem que fazer o nosso papel de ir atrás. Não é só a escola, que a gente fica muito em cima, mas a escola é um setor, né? Da vivência do jovem, enfim, do estudante, que ele possa se desenvolver. Né? Então, e tem muita coisa gratuita no MEC, no Instituto Federal, sabe? Tem muitos cursos, muitas empresas que possibilitam isso. Então, não é só uma questão assim de, mas eu não tenho condições. Eu acho que nós, pais, também temos que ir atrás para potencializar eles, né? E tem uma questão que a gente percebeu lá no começo, assim, eu me lembro que o primeiro ano da Frente Parlamentar, a gente iniciou era o ano da pandemia, né? A gente lembra bem. E aí iniciamos com ciclos de palestras, que eram online, lembra? Trabalhando, a Aline e a Cirlei nos deram várias indicações de profissionais. Teve um lado positivo, porque a gente podia ter profissionais de todos os lugares do Brasil e do mundo, que a gente teve, inclusive, de outros lugares, né? Participando conosco com orientações. O primeiro ciclo de palestras, mais curto, foi sensacional. A gente começou a falar e trazer informações, enfim.
E a gente falava muito sobre essa questão das crianças, né? E eu nunca vou esquecer que para o ano seguinte, quando a gente foi organizar o próximo ciclo de palestras, que a gente já queria que fosse maior, que fosse mais elaborado, e aí já fomos atrás de outros nomes, pedimos muito ajuda à época da Aline e da Cirlei, e aí as gurias me disseram, mas a gente não deveria falar de adultos, de crianças, eu acho que a gente este ano deveria falar sobre adultos. Eu disse, mas não entendi por que a gente está focando tanto. A lei tem uma relação muito clara com o atendimento, né, que nós aprovamos ainda lá em 2021, uma criação de políticas públicas bem focadas nessa questão do atendimento especializado, né, da educação inclusiva para crianças com altas habilidades. Por que agora? E aí veio uma resposta que vai ficar clara quando a gente ouve aqui. A Aline me disse, porque muitas mães e pais não percebem nada de diferente nos seus filhos, porque também são altamente habilidosos, também são superdotados. Né, Veridiana? Daí a neuropsicóloga recomendou que a gente fizesse, né? Aí eu disse, mas eu não sou. E isso a gente vê tanto recorrente depois, né? Eu não me vejo, eu não sou como o Pedro. Né? Eu não sou boa em matemática. Ninguém é igual a ninguém, é isso, exatamente. E aí, depois estudando, a gente descobre que existem vários tipos de superdotado, né? Várias inteligências, né? Na parte da comunicação, do movimento, inclusive, né, a Aline tem dessa questão de... Então, não é assim, né? Que tem que ser... A gente pensa que a gente tem aquele estereótipo, né? No meu tempo, eram os nerds, assim, de óculos. Não é assim, né? Então, assim, a gente vê e realmente descobri que tem altas habilidades na parte da comunicação, na parte da criatividade. E aí, muita coisa que eu me achava, e eu acho que isso é muito também da grande maioria dos pais, né? É muito intensa, muito, sabe? Várias questões, assim, muito diferentes dos outros. E eu fui vendo, opa, mas eu sou assim. Apesar de não ainda conseguir dizer, né? Eu sou superdotada, é uma coisa assim, para mim, me soa falso. Me soa falso. Eu sei que é um clichê, mas mas ali nas características, quando a gente foi nas palestras lá na UX que vocês organizaram no início, tinha tudo aquilo lá que falavam que tinha, sabe? Aí é difícil perceber, né, nas crianças. Tu tem muitos casos assim, imagino também. Difícil perceber o inicial, né? As crianças, então, é mais fácil, porque eles vêm sem uma camuflagem ao longo da história. Mas quando os pais chegam para essa análise da criança, porque tem facilidade nisso, a escola indicou, ou alguma outra coisa, ou dificuldade de comportamento, mas que a pediatra indicou e vem, né? A gente começa a analisar os pais. Então, a avaliação das crianças é a porta de entrada da avaliação dos pais, como aconteceu no teu caso, como aconteceu no meu. Então, é sempre uma porta de entrada, mas não é a única, né? Então, tem muito sofrimento na vida adulta. Então, o que a gente vê de diferente na criança é que ainda ela é muito aplaudida, né? Então, se tem altas habilidades, que bom. E a gente tem na adultez uma coisa diferente. Eu tenho vergonha. Eu não consigo me dizer que eu sou superdotada, porque imagina, né? O que vão pensar? E daí, como é que eu vou expor? Tem muito mais essa vergonha, esse receio, essa questão. Então, se faz a identificação de altas habilidades e se guarda numa gaveta dos adultos, porque eles não falam sobre isso. Porque, se eu já fiz, já passei por tudo que eu passei na minha vida, o que vão me dizer agora? Então, às vezes, o sofrimento é tão alto que nem para a família é contado. É um processo muito individual e solitário, né? Então, ainda se tem muita conversa ainda do adulto se encontrando em grupo de WhatsApp, né? Porque lá, pelo menos, eu me sinto pertencente. Lá eu posso falar sobre quem eu sou, sem ser julgada, que vão me achar que eu sou, como estava dizendo a própria Veridiana, que é a mãe, que tem instrução, que sabe o que é. Então, imagina para aquela pessoa que não tem toda essa instrução, não tem todo esse apoio, a vergonha que ela sente de falar. Porque a gente fala que é onde que a gente convive também, é onde que normalmente silenciou tudo isso. E, Aline, quando tu falaste no começo do nosso papo sobre a vivência do Arthur na escola, né, que foi onde desencadeou essa atenção maior, essa dificuldade, que tipo de situações ele enfrentava na escola que te fizeram perceber que algo precisava ser olhado com mais atenção? Daí a gente fala também de uma criança um pouco diferente, como diz a Veri, né? Porque o Arthur, ele sempre deu muitos pontos
de mostrar a sua superdotação. O Arthur nunca camuflou elas. Então, se eu sei, eu sei. E eu vou lá mostrar para a professora que eu sei. Eu não vou ficar quietinho, nem esperar que alguém diga assim, quem sabe tu terminou, vai fazer outra atividade. Não. Era aquela criança que incomodava. Então, eu já terminei, fiz com excelência, e agora eu vou cantar, eu vou caminhar pela sala, eu vou achar o que fazer. Ele não foi uma criança quietinha que não deu trabalho. O Arthur dá trabalho. Portanto, que hoje ele está com 11 e ainda continua cantando em sala, volta e meia, dando trabalho para a professora, que não dê conta da pessoa. Então, ele desafia ainda. Né? Então, assim, se ele não tiver focado, ele vai dizer, mas isso eu vi lá na 2ª série, professora, por que tu está me dando de novo? Ele vai falar. É que eu acho que isso, para mim, eu não vejo como um problema, eu acho isso normal. Talvez por isso que eu não vejo as coisas, porque eu acho isso normal, não é normal? Terminei e vou incomodar. Sabe que uma vez né? eu fiquei encantadíssima nessa questão. Nós temos uma das leis criadas por mim, né, protocoladas por mim, mas criadas pelo grupo, que é a da Semana Municipal das Altas Habilidades. Já foram várias edições, uma melhor que a outra. E eu nunca vou esquecer da fala, em um dos momentos em que a gente fez uma fala foi até na Câmara de Vereadores, e era na perspectiva dos superdotados. Então, eles contando como eles se sentiam. Eu nunca vou esquecer de ouvir, na época, o Pedro dizer, eu só queria entender por que se eu já acabei o trabalho antes, eu tenho que receber um castigo de ganhar um monte de outros trabalhos iguais. Eu achei aquilo lindo. Porque aí o professor vai dizer o que, gente... E não é para culpabilizar professor, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente sabe que não é fácil, né? Numa sala tão diversa como as nossas salas estão ainda mais hoje. Mas é um entendimento. Ele dizia, poxa vida, eu nem vou contar que eu acabei antes, porque se eu acabo antes, a professora me dá mais 2, 3 daquele lá igual. Mas se foi fácil fazer um... Eles têm que ter oportunidade de fazer outras coisas, né? Daquilo que lhes interessa, daquilo que agrada, né? E Marisol, quando tu protocolaste o teu primeiro projeto lá em 2021 ainda, em relação a uma mudança na legislação para garantir esse atendimento específico, né? Para as crianças com altas habilidades. Por quê? O que mudou naquela época? Como foi esse trabalho? O que a gente fez inicialmente, a primeira lei que nós construímos em relação às altas habilidades e superdotação foi essa instituição de políticas públicas focadas na educação inclusiva, mas com esse atendimento especializado. E foi uma construção que nós fizemos, né, a partir de outras legislações de outros municípios, e ela é muito baseada na lei federal, né? Então, a nossa ideia era o quê? Era trazer esse assunto, discutir esse assunto no município. Era fazer com que a Secretaria Municipal de Educação e que outros, vários entes públicos também tivessem o conhecimento a respeito. Então, foi uma construção porque não é uma lei que pode ser protocolada por um vereador, por exemplo. Ela tinha que ser protocolada vindo lá do Executivo. E como fazer isso? Então, a gente foi na Secretaria de Educação, a gente levou a minuta do projeto, a gente conversou inúmeras vezes, achou que precisava ser ajustado, enfim. O que nós queríamos era trazer o assunto e discutir o assunto, debater o assunto e dizer, isso existe, vamos trabalhar em cima disso. Então, foi muito positivo, porque era muito no início, inclusive, né, da nossa mobilização e do mandato também, mas da mobilização. Então, foi uma construção muito importante. E aí, a partir daquilo, também a gente fez com que a própria Secretaria Municipal de Educação, que entendeu que era necessário, também começasse a reforçar qualificações dos seus professores. Nós, da Frente Parlamentar, nos colocamos inúmeras vezes, inclusive, à disposição, com a Câmara de Vereadores, chamamento de profissionais, para orientar, para qualificar os professores, né? Porque eu me lembro muito, que logo lá no iniciozinho, a gente disse, gente, nós vamos procurar, a UX foi o início, né? Nós vamos procurar a Universidade de Caxias, porque pensa, tem tudo o que a gente precisa. Tem os laboratórios que pode ser para as crianças diretamente trabalharem. Tem o curso de psicologia, que a gente já pode preparar esses profissionais para ser uma rede de apoio para as famílias, para as crianças. Tem a pedagogia, que hoje no curso de pedagogia pouco se fala ainda, né? Não está no currículo efetivamente falar como uma disciplina, né, que tem uma base maior sobre altas habilidades. Tem moda, e tem arte, e tem música, tem tanta coisa para os nossos. E eu nunca vou esquecer que a gente chegou lá para conversar e tínhamos uma abertura para conversar, né? Estava iniciando até um curso de extensão à época, mas a gente não sabia nem o que pedir. Porque a gente queria tudo, porque a gente não tinha nada.
não sabia nem para onde começar. Então, andamos muito nesse sentido e eu acho que temos construído, apesar de ter a certeza absoluta de que ainda tem muito para fazer. E, Viridiana, tendo agora o ISA, né, que dá um suporte para essas famílias também, cria uma rede de apoio ali para essas famílias, como que tu vê a importância de ter alguém no poder público como a Marisol, que também é uma ponte, né, nessas demandas que vêm de vocês? É de suma importância, porque o ISA foi criado justamente para a gente ter uma representatividade organizando essas famílias, porque era o grupo de mães, né? Então, para algumas... saber o que a gente quer, que é o que eu disse aí, que não tinha. Justamente assim, tem muitos projetos que precisa ser ter uma organização civil, né? Então, a gente faz contato com as famílias de uma forma mais organizada e a gente chega na Câmara, através da Marisol, da frente com esse apoio. Então, são duas instituições, né, que seria o poder público, junto com o grupo de famílias, e tem outras instituições também aqui no Estado, para a gente poder alcançar. Agora mesmo, esse mês, eu estive em Brasília, porque teve 3 audiências públicas, né, que estava sendo organizada pela senadora Damares, com um grupo, foi fantástico, com um grupo de várias instituições no Brasil, grupos de mães, foi ouvido as crianças também, né, os estudantes. E quando a gente viu, isso nos tocou muito, assim, e eu disse, não, o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul tem que estar lá. E eu entrei em contato com a Marisol e ela, de prontamente, disse, não, eu assino com esse pedido para a gente poder ter esse acesso à senadora, né? Que dizer que a gente também quer fazer parte dessa mudança, que a gente também tem demandas aqui no Rio Grande do Sul, porque não tinha nenhum representante do Rio Grande do Sul, né? E aí, automática, assim... De forma imediata, a vereadora Marisol nos disse, não, eu te apoio, vamos lá, e assinou como frente parlamentar, e nós conseguimos, sim, fomos recebidos pela senadora Damares, fomos ouvidos, né? E o Pedro, e também estava outro rapaz também, que é medalhista olímpico, o Valdemiro. Então, assim, com esse apoio, a gente consegue chegar muito mais longe. Sozinha, ou só como ISA, talvez eu não conseguiria. Mas era a instituição da Serra Gaúcha, mais a Frente Parlamentar, mais outras associações, e a gente chegou na senadora da República, né? Levando o nome de Caxias do Sul. Então, isso é de suma importância, né? Agora, a mesma coisa, a gente foi pedir, nessa audiência pública lá, que foi instituída a primeira comissão de direitos à pessoa de altas habilidades, apoio a pessoas de altas habilidades do Brasil, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é muito importante. Foi a primeira comissão, né? E a ideia é se trazer essas comissões para todos os estados. Então, eu procurei a nossa subseção aqui de Caxias do Sul, da OAB, e fui muito bem recebida. Pediram para a gente falar sobre isso, pediram para o Pedro ir, né? Porque o Pedro disse, traz o Pedro, o presidente daqui queria conhecer da Ordem, conhecer o Pedro. E eu fiquei, assim, o tempo que nós tínhamos de reunião, falando sobre as altas habilidades, e eles não sabiam o que era isso. Mas isso tem em Caxias do Sul, tem lei em Caxias do Sul. Grupos de advogados não sabem que tem lei em Caxias do Sul, porque não se fala sobre isso, sabe? E acho que é importante falar, porque essas leis, elas simplificariam muitos processos, né? A gente ainda fala muito da identificação mais formal, nos testes de QI. Essa lei diz que não precisa para fazer adaptação escolar. Muitas escolas ainda pedem essa identificação formal. E aonde que isso implica? Implica que a gente tem um grupo de identificação ainda privilegiado. A periferia não tem acesso. Por quê? Porque eles não têm como pagar uma avaliação. E normalmente são caras. E aí me traz muito, né, que é uma das causas que hoje eu estudo, é isso. Como trazer isso para a periferia. Lá tem muito potencial e sendo usado de uma maneira, às vezes, para superar dificuldades, para outras coisas, sendo visto como simplesmente, eu faço isso bem e profissionalizei isso, ou como força própria para sair de algumas outras situações, ou até mesmo usados pelo tráfico, né? E crime e tudo mais, porque eles facilitam e têm uma inteligência superior e às vezes vão usar por uma questão não tão certa. E quando não há compreensão da família, né, Aline? A gente já viu situações, já conversou sobre elas, em que às vezes até são crianças que, como a família não compreende que isso existe, são crianças que sofrem até agressões muitas vezes, Sim. né? Porque não... E aí vão desistir, né? Vão guardar tudo que sabem num...
guardam, não vão conseguir, mas vai né? para a saúde mental. Claro que sim. Porque claro aí que nós sim. vamos ter cada vez mais problemas na saúde mental. Porque a fila da saúde mental, podemos dizer, em Caxias, está altíssima. Altíssima. E não dá conta. Por quê? Tem coisas, por exemplo, a superdotação, que a gente podia ter resolvido lá pela identificação, por um bom atendimento na escola, por um bom acolhimento dessas famílias, né? Por uma boa conversa. E é aí que a gente diz, já tem lei. E essa lei não é efetiva ainda. O que acontece? Não tendo esse atendimento, que inicia muitas vezes na escola, vai ter quadro de depressão, ansiedade, e muitas vezes afastamento. A gente tem crianças em Caxias do Sul com 4 anos que está afastada com laudo da escola. Por quê? Porque a escola não sabe dar o suporte, né? E a questão assim, do laudo, a gente sabe que a lei não exige o laudo, mas muitas crianças com laudo não têm o atendimento também. Sim. Né? Porque daí a gente vai para outra seara, que a gente vem falando das universidades, que também não sabem formar esses profissionais, né? Para poder fazer um laudo adequado. Porque, além de você aplicar os testes, você tem que saber interpretar os testes. E a nossa realidade é essa. E aí eu já fui questionada por escolas, assim, mas como que nós vamos saber se esse laudo realmente é um laudo bem feito ou não? Então, a gente tem várias questões, né? Então, assim, tem o atendimento da escola, mas tem o profissional, né? Tem a família, que também precisa muito apoio. Eu penso que o ISA, apesar da gente ter um dos objetivos, lutar pelos direitos das pessoas, das famílias, mas o principal objetivo é o acolhimento, né? Porque eu penso que no seio ali familiar, se tiver um bom atendimento, já é 90%. Ok se a escola não está dando conta, mas o pai e a mãe tá. Né? Que aí tem eu sempre digo, né? Tem o Porto Seguro firme. E é o mais importante, voltar. que eles precisam... essa semana eu estava falando para o Pedro e disse assim, filho, não importa para que lado você vá, eles podem ser o que eles quiserem. Né? E não só ser superdotado ou não. Qualquer pessoa pode ser o que quiser, né? Mas, aqui em casa, tu vai ser sempre Porto Seguro, sabe? E eu acho que é isso que essas crianças e todas essas outras precisam sentir, sabe? E as famílias também têm que ser acolhidas para isso, né? Para conseguir fazer também esse acolhimento, né? Porque num primeiro momento pode ser assustador, né? Não sei o que fazer em relação a isso, né? E, Marisol, a Frente Parlamentar teve um trabalho ao longo dos últimos anos, além, claro, da proposição de lei, né, tanto da Semana Municipal, quanto das políticas públicas que vieram na sequência, mas também de visitar outros espaços de referência e ter uma entrega mais concreta para essas crianças em Caxias também. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, eu tive a oportunidade de ir a Campo Grande, e lá tem um espaço que é sensacional e que a gente já trouxe, também já fez, inclusive, palestras, né, de forma remota, mas com responsáveis de lá, para a gente conseguir entender o que seria o minimamente... o ideal é difícil a gente dizer, né? Mas o possível para a gente resolver com algo aqui. Então, nós andamos muito assim, buscando referências de atendimento. Porque aqui a nossa vontade sempre foi, né? A gente pensar, e nunca vamos desistir disso ainda, né? De talvez um núcleo específico, mas muito mais do que isso, de termos um centro multidisciplinar, que seria o ideal para atender crianças e adolescentes, quem sabe até adultos com altas habilidades de superdotação, mas a gente andou muito e trouxe algumas referências, né? E aí eu me lembro muito bem quando o município Caxias criou o CEMAP, que era um centro de aprendizagem e era de apoio à aprendizagem escolar. E aí a ideia era muito a questão de acompanhar a dislalia, dislexia, aquilo que não era tão visto na escola. E aí nós fomos não, espera aí. Se nós vamos criar um centro, a gente também precisa ter um olhar para as altas habilidades. Então, se começou também um trabalho nesse sentido, que a gente entende que tem tudo para crescer. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade, e através da sensibilidade, que eu sempre agradeço, o deputado federal Daniel Tsersiak, que nos encaminhou R$100 mil numa emenda parlamentar para que a gente organize melhor esse espaço do CEMAP, que é o espaço que hoje atende os nossos estudantes, né, da rede municipal, aqueles identificados e que as escolas entendem pelo encaminhamento, para que ele possa ainda ser mais qualificado para atender essas crianças e esses adolescentes das nossas escolas. Nesse questão do CEMAP, eu gosto de trazer muito que eles foram aprendendo também, né? Então, muitas famílias no início fizeram e eles não deram a chance de uma continuidade, de ver eles também. E eu acho que houve algumas críticas no início desse processo, de dizer, não é um bom lugar, meu filho não gostou, isso e aquilo. Mas eu acho que a gente tem que também dar oportunidade de crescimento. Eles também estavam aprendendo a ser esse espaço.
né? E não é fácil, porque cada um é muito diferente do outro, né, eles gente? estavam... É muita diversidade. É. Cada superdotado tem um interesse. Como juntar, como fazer. O Arthur faz parte do CEMAP desde o início, né? Está na 3ª edição, eu acho, já, né? E é legal poder ter acompanhado essa evolução desse trabalho, desse que é feito lá. Então, eles começaram individual, depois começaram com pequenos grupos, alguns deu certo, outros não. E agora eles já estão trabalhando com outro foco, né? Também preparando para essa Semana das Altas Habilidades, poderem mostrar também quem são essas crianças. Então, é legal acompanhar esse desenvolvimento, né? E esse espaço que tu diz, um dia a gente vai, não vamos desistir ainda, não. É o nosso sonho maior. Mas nesse espaço, eu digo, acho que ele só está crescendo, né? Porque nesse espaço aí vai ter o ISA lá dentro, de ter o poder político lá dentro, de ter pesquisadores lá dentro, de ter avaliação lá dentro, de ter um espaço físico que não precisa sempre ir lá bater na porta da Marisol porque alguém indicou que ela fala de altas habilidades e eu preciso de um acolhimento. E aí ela indica que eu tenho um espaço. Então, eu ainda acho que ele é um sonho para nós poder juntar todos esses nossos cantinhos. Eu acredito. Né? Eu também acredito. Eu acredito, porque até porque o CEAN que você trouxe para nós lá, todo mundo ficou encantado. E é uma coisa que é real, que acontece, que funciona, né? Que é exemplo para nós aqui no Brasil. Então, a gente quer isso para nós aqui. Faz anos que a gente está e a gente, aos pouquinhos, acho que a gente vai conquistar sim. Eu acho que a nossa maior dificuldade, se a gente for lembrar lá do início, era, ok, eu estou com vocês para convencer que precisa. E aí a gente levava o quê para o executivo? Precisa por quê? Nós temos 17 crianças identificadas na rede. Lembra que era isso? Hoje deve estar mais de 100. Eu acredito. Não que a gente queira que se identifique também enlouquecidamente, a gente quer que seja, né, com muita qualidade a identificação, é isso. Mas assim, como é que tu leva? Como é que eu vou dizer para ti? Em qualquer situação, gente, da vida, né? Eu vou dizer, olha, eu preciso que a gente tenha aqui em casa uma air fryer. Por que se eu nem como nada disso, se eu nem como não sei o que? É isso, eu preciso ter uma necessidade. Eu me lembro que no início a gente não tinha... a gente sabia de casos, mas a gente não tinha uma realidade, não tinha dados para a gente apresentar. Então, o OMS diz que de 3% a 5% no mínimo, né? Hoje a gente já sabe que é muito mais. Cadê? Onde estão? Porque se a gente pensar que tem isso da população, nós estamos falando de crianças, tá? E os professores? Não temos professores? E Lidiana, falando enquanto agora representante dessas famílias pelo ISA, assim, né? Ver uma ideia saindo do papel e virando algo efetivo também é um momento, é um espaço de conforto para as famílias também, né? Com certeza, né? Porque é um espaço que as crianças podem, eu digo as crianças, mas os estudantes, né? Pode desenvolver as habilidades deles num porto seguro, onde vão entender e conhecer, né? A condição, os interesses de cada um. Né? Então, assim, tendo um lugar para que elas possam se desenvolver, possam ser elas mesmas, né? Como a Aline falou, às vezes a gente não pode, acaba escondendo. E uma coisa bem importante também para se falar é a questão, além da questão social, né? É a questão de gênero, né? Que a gente sabe que muitas vezes as meninas também acabam mascarando muito isso, né? De não apresentar a superdotação, elas acabam, às vezes, a grande maioria errando para fazer parte do grupo, né? O perfil do superdotado é o menino branco, né? De classe média, filho único normalmente, porque daí os pais conseguem olhar para aquela criança, né? Então, assim, tem muitas lacunas, mas eu penso que esse trabalho que está sendo feito aqui pela vereadora Marisol e que está conquistando, conseguiu a lei, conseguiu a semana, a gente conseguiu um seminário ano passado com mais de 250 pessoas, né? Muitos municípios, foi sensacional. Vários municípios, assim, e as famílias se emocionando, dando os relatos, né? Então, ensinando como é que se faz um PEI. Tinha um professor lá que veio... O Atlas, maravilhoso. Isso, o Atlas, veio do Nordeste, né? Como se faz um PEI? É assim. Os professores, às vezes, eles têm boa vontade, mas como é que eu trabalho? Então, ele dava assim, olha, qual que é a área do interesse? Vamos trabalhar em cima disso, sabe? Dando questões práticas, assim. Foi sensacional. Então, eu acho assim, que Caxias está crescendo, está sendo referência. E eu te agradeço, Marisol, assim, porque... Se não fosse você, a gente não... Eu acho que eu, como mãe, estaria perdida. E muitas outras pessoas que a gente acaba ajudando também, sabe? Nós juntos, que alegria. E não só perdida, eu acho que aí, às vezes, se a gente não tem uma boa orientação no início... Desanda, né? Tu não conseguiria dar o suporte que a criança precisa. E esse espaço, eu acho que a gente fala das crianças, que nem tu estava trazendo, mas eu acho que ele é muito mais amplo que isso.
Porque às vezes eu posso ser um adulto superdotado e eu não sei quem que vai ter esse interesse. E se eu tivesse um espaço para convivência, eu acho que é esse o espaço que falta, né? Porque às vezes a gente vê nas famílias e lendo nos grupos, né? Eu às vezes me coloco pouco, mas leio bastante. Meu filho gosta de xadrez. Vai jogar onde? Daí tu vai mandar na casa, às vezes tu fica meio assim, tu não conhece as famílias, né? E se tivesse um lugar que eles pudessem jogar xadrez? Exato. Olha, tal horário, ou sábado de tarde, se faz RPG, se joga xadrez, se faz não sei lá o quê. É um espaço para eles conviverem. Às vezes ia despertar até quem não se identificava e diz, nossa, eu posso ter. Porque eu tenho um espaço de convivência com os meus. De eu poder ser um adulto e ir lá ensinar algumas crianças com o que eu gosto. E eu vejo no Arthur também, porque ele tem essas questões de não se encontrar. Porque a maioria dos adolescentes e pré-adolescentes agora, gostam de tecnologia, não sei o quê, o Arthur gosta de crochê. Maravilhoso, aliás, tem uns trabalhos lindos que eu já ganhei. Ele está agora na fase do amigurumi. Ai, que lindo. Né? E aí tu vai dividir com quem? Que nem ele me diz, mãe, se eu for falar na escola, vão dar risada, porque isso aí é coisa de velho. E aí é um espaço que possa valorizar esse potencial, valorizar o que faz origami em casa, o que faz pintura em tela, um espaço onde que eles possam mostrar quem são. A dança, a música, tem tanta coisa, né? Tudo. Então, é fantástico poder ter um espaço onde que eles possam ser eles. Então, essa ainda eu acho que por isso que eu digo assim, é importante o teu trabalho, que ele continue sempre, né? E que a gente possa dar sempre continuidade a isso, a essa voz, porque não é nós como pesquisadores, como famílias, que conseguimos. Sozinhos, isolados, eu acho que fica tudo muito difícil. E aí, se tem um poder público que ajuda, que diz um sim, a gente consegue estar junto e auxiliar nesse processo, e ele acontece. Muito bom. Meninas, estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Veridiana, como que as famílias podem buscar o ISA? Qual que é a instrução para quem está vendo esse conteúdo agora e quer buscar ajuda? Nós temos o Instagram do Instituto, né? Do ISA, Instituto de Altas Habilidades para a Produção da Serra Gaúcha, e através dele a gente tem um WhatsApp, né? Onde tem vários profissionais, né? Então, que acabam trocando muitas ideias, a gente organiza alguns encontros também, né? Estamos nos organizando, né? E também a gente coloca à disposição os telefones pessoais, né? Eu converso com gente não vou dizer do Brasil inteiro, mas né? E como acolhimento, sabe? É um lugar para espaço de dúvidas e acolhimento. Então, a gente está à disposição para trocas e orientações. Excelente. Aline, obrigada pela tua participação e por dividir esse relato com a gente. Marisol, tua mensagem final dessa temática, por que ela mexe tanto contigo? Oi, eu nem sei explicar por que mexe tanto, mas eu tenho certeza, e eu ouvi hoje da Aline aqui uma frase que é sobre ser voz. Essa é a minha missão. Vou tentar não me emocionar. Não vou te olhar, então. Eu tenho certeza que a minha missão como parlamentar é ser voz de quem não tem voz. Quando mães procuram com medo, com sofrimento delas e dos filhos por algo que é tão lindo, tão incrível, é porque a gente precisa se sensibilizar e trabalhar para isso. Então, contem absolutamente sempre comigo, onde eu puder, naquilo que a gente puder, e a gente sempre vai dizer sim para causas que a gente acredita. E eu acredito totalmente na educação, eu acredito totalmente nesse suporte familiar que vocês dão. E quem conhece o Arthur, quem conhece o Pedro, quem conhece tantas outras crianças que estão hoje identificadas com altas habilidades e superdotação, sabem exatamente o que eu estou dizendo. Eles são seres de luz. Eles vieram para nos iluminar, para trazer muito mais conhecimento, para abrir os nossos olhos para muitas outras coisas além da teoria. E quando eu puder, e eu tenho certeza que sempre vocês vão poder contar comigo para que a gente siga adiante. Eu me emocionei profundamente ouvindo vocês, porque quando a gente trabalha, às vezes a gente não para um pouco para se dar conta dos resultados. E eu várias vezes já disse, enquanto parlamentar, que nunca tinha antes planejado uma vida política, por exemplo, política partidária, mas eu já disse várias vezes durante a minha vida parlamentar, se foi só para isso, já valeu a pena. Então, se foi
conseguir dar um pouquinho de voz para isso, sabe? Se foi para fazer andar algo que é tão importante, já valeu a pena. Obrigada. Obrigada, muito obrigada por terem me trazido essa pauta, sempre. Eu acho que é fantástico o que tu traz, porque você mudou muitas famílias. Isso, vendo toda tua trajetória, a gente pode ver que realmente hoje não é mais o primeiro caso. Então, hoje a gente conhece altas habilidades. Não tão profundo, não com tudo que precisa, mas sim, hoje em dia, Caxias do Sul conhece altas habilidades pela sua voz. Obrigada. Eu preciso falar também. Porque, assim, quando tu fala isso da questão da voz e pensando que tu foi uma jornalista, uma excelente jornalista, que trabalhou com a tua voz, e hoje tu é a nossa voz... Gente. Obrigada. Encerra, vai ser uma choradeira. É assim, gente. Como é que a gente encerra isso agora? Meu Deus. Meu Deus. Veridiana, Aline, Marisol, é dessa forma que a gente encerra esse bate-papo falando sobre altas habilidades, o impacto que isso tem na vida de tanta gente, na vida de uma cidade inteira. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.